Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Oi, gente, tudo bom? 2021, que coisa boa, que bom estar aqui com vocês. Espero que mais um ano de aprendizado, de conversas e de assuntos aí que ajudem vocês na caminhada cristã de vocês, como me ajuda também, toda vez que eu tenho que parar para estudar, para conversar aqui com vocês de algum assunto de vida cristã. Que Deus abençoe seu 2021 aí, que Deus seja louvado através da sua vida, do seu crescimento em amor e semelhança a Cristo, que essa seja o seu alvo, né? Que seja a sua busca diária, conhecer mais a Deus e amá-lo mais e assim ficar mais parecido com Ele. Esse tem que ser nosso alvo, né? Esse tem que ser nosso principal objetivo para 2021 e para todos os anos. E eu não queria, né? Tá chegando o final de janeiro, eu não queria passar o mês de janeiro sem um episódio aqui no podcast. Só que foi um mês muito corrido para mim, então eu lembrei desse episódio que eu tinha gravado no começo de dezembro e acabei não postando. Mas é um assunto interessante que a gente vai conversar. Então eu resgatei esse que já estava gravado e vou editar, né? Estou editando e estou fazendo essa introdução aqui para vocês só para, né, explicar. E também para dizer para vocês que eu quero muito melhorar aqui o podcast Sherlock Holmes, melhorar a qualidade mesmo, né, do material, a qualidade do áudio. E quero agradecer ao Caio Rios, que acompanha aqui o podcast. Ele foi super gentil me mandando uma mensagem, assim, com muita educação, dizendo que os áudios aqui poderiam melhorar. E o mais legal é que ele não só fez essa crítica construtiva, como ele me ensinou, assim, muito atencioso, me ensinou o que eu posso fazer, né, dentro das condições que eu tenho aqui, do material que eu já tenho, como é que eu posso melhorar. Então eu espero que desde esse episódio de agora, né, vai ser a primeira vez que eu vou aplicar o que ele me ensinou, mas eu espero que vá melhorando cada episódio mais para vocês. Espero que o áudio esteja melhor para vocês. Me deem um feedback, por favor. Realmente, né, eu espero que a partir desse episódio as coisas melhorem. Mas vamos lá para o assunto então, né? O assunto é: Nescau é melhor do que Todd? Senhor dos Anéis é melhor do que Harry Potter? O filme é melhor do que o livro ou o livro é melhor do que o filme? Tenho duas séries para assistir com o mesmo tema e agora tenho que escolher uma das duas. Essa é legal e a outra não é? Quem escuta Britney Spears não pode ouvir Christina Aguilera? Essa vai ficar só para a galera da minha época. Queridos, o assunto de hoje são as comparações, quando a gente faz comparação colocando tudo em oposição. E o que eu quero mostrar para você até o final desse episódio é o tanto que a gente mesmo perde quando fica comparando em oposição. Eu vou começar falando de coisas pequenas, comparações pequenas como séries, músicas e gostos, para falar de algo maior, de como é que isso acaba se aplicando nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, a forma como a gente se relaciona com os conteúdos que a gente consome, culturais, aqui nas redes sociais e até mesmo com os nossos amigos. Fica aí. A gente brinca muito com as comparações que a gente faz, né? E é legal, é divertido. Mas vamos pensar um pouquinho sobre as implicações disso? Vamos ver o outro lado? Há muito tempo, quando eu comecei a assistir Elementary na Amazon Prime, que é uma série, tem várias temporadas, sobre Sherlock Holmes, eu conversei com vocês no Instagram, não sei se as pessoas que me seguem vão lembrar disso, mas eu conversei com vocês sobre comparações. Porque eu sou uma fã de Sherlock, a série da BBC. Temos que começar falando sobre isso, né? Afinal, o Sherlock Holmes aqui do podcast, o meu nome, né? O meu arroba, é por causa disso, por causa dessa paixão dessa série de Sherlock Holmes e também, claro, para trazer a ideia de investigação aqui pro podcast, onde nós investigamos mesmo vários assuntos diante de Deus. Mas então, e aí quando eu comecei a assistir Elementary,
eu fiquei assim, não, mas, ai, olha só, como o personagem tá muito, nossa, como ele é diferente daquele outro, o outro é muito melhor. Ai, mas olha o jeito que ele se veste, eu prefiro muito mais o jeito que o outro se veste. Ah, não, não se passa em Londres, se passa em Nova York, então não vai, que coisa chata, não vai dar pra mim. E fiquei assim fazendo várias comparações e jogando a série de lado, e tipo, não, não vou ver. E aí parei de ver. Depois de um tempo, eu voltei a assistir e gostando muito da série, né? Agora eu já tô quase terminando, mas na época então que eu comecei a ver com o coração aberto, eu comecei a gostar muito da série de Elementary, né? E aí eu justamente estava conversando com vocês nessa época, contando como que isso foi uma lição para mim com relação a comparações e o quanto a gente perde quando começa a querer comparar as coisas e colocá-las em oposição. Independente de, por exemplo, se Sherlock da BBC é superior em vários aspectos a Elementary, Elementary tem muita coisa boa, tem muita coisa legal que se eu assistir, né, comparando com o Sherlock da BBC, eu não vou conseguir gostar, digamos assim, eu vou perder um monte de coisa legal. Mas se eu entender que Sherlock da BBC é uma coisa e Elementary é outra coisa, são séries que se propõem, né, apesar de ser o mesmo personagem, né, mas são séries que têm propostas totalmente diferentes e que, poxa, como aconteceu, se eu olhar e assistir Elementary pelo que ela foi feita, simplesmente sem comparar com o outro, tem tanta coisa legal. E tem mesmo, assim, eu sou apaixonada por Elementary. Amo o personagem Sherlock de Elementary e amo o personagem Sherlock de Sherlock. O que a gente vê com isso, né? Eu ganhei vários episódios, várias temporadas a mais de algo que eu gosto tanto, porque eu permiti que aquilo fosse o que fosse, né? Eu permiti assistir de coração aberto, permiti que me desse aquilo que ele podia me dar, que foi feito para me dar, e não querendo que me desse entre aspas, a mesma coisa que a outra série completamente diferente me dava. E sim, eu sei que várias dessas comparações a gente faz com a intenção de brincadeira, Nescau é melhor que Todd é melhor que Nescau e essas coisas, mas o fato é que a verdade é que a gente perde muito e a gente ganharia muito mais se a gente não ficasse colocando as coisas em oposição. Por exemplo, o Nescau não precisa ser melhor do que o Todd, nem o Todd melhor do que o Nescau. São várias opções, né? Ruim seria ter uma só. E eu, por exemplo, gosto dos dois, gosto de ovo maltine também e gosto que tenho várias opções para quando eu estiver com vontade de tomar Todd, eu tomo Todd, Nescau, eu tomo Nescau, ovo maltine, eu tomo ovo maltine. É claro que essa situação, né, de séries, esses gostos alimentícios, são alegorias também, né, gente? A gente pode aplicar isso para várias coisas na nossa vida. E mesmo que a gente ache que essas coisas são pequenas, se você olhar ao redor de tantas coisas, até mesmo coisas que você escuta, música, né? Como eu falei no comecinho ali, na comparação, na minha época de adolescente, que Britney Spears estava bombando, Christina Aguilera, Backstreet Boys, NSYNC, rolava ali uma coisa que os fãs que colocavam, que meio que assim, se você é fã da Britney, você não é da Christina Aguilera. Se você gosta de Backstreet Boys, você não pode gostar de NSYNC. Tinha meio que isso, né? E vocês vão dizer, nossa, tá, mas isso é super normal. Eu sei que é normal. Só que meu ponto é justamente que como a gente perde, porque você poderia muito bem ouvir Britney e ouvir Christina Aguilera e elas são diferentes, elas têm vozes diferentes, o estilo, apesar de, né, era pop, são diferentes. E legal, ok, vai ter música de uma que você vai amar e de outra que você não vai ter gostado tanto, mas que esse não gostar não seja em comparação um com o outro. E sim porque, isso aqui não fez muito meu estilo, eu não gostei muito dessa parte da letra. Sabe assim, é isso que eu tô querendo dizer. Na minha época também, bom, gente, eu assisti Senhor dos Anéis no cinema.
tá? Assim, só para vocês associarem um pouquinho o que eu quero dizer com minha época. Estamos falando aqui de 31 anos de idade. Na minha época, quem gostava de Senhor dos Anéis não podia gostar de Harry Potter. Quem gostava de Harry Potter não gostava de Senhor dos Anéis, entendeu? Meio que assim, nem que não gostava, às vezes nem tinha assistido, nem tinha lido nada. E eu lembro disso muito bem. Eu lembro que eu li Senhor dos Anéis e lembro que eu assisti Senhor dos Anéis e eu não vi Harry Potter até alguns anos atrás, sabe? E ainda não li os livros de Harry Potter, por causa disso, porque na minha cabeça, naquela época, eu não podia meio que gostar das duas coisas, entendeu? Elas estavam em oposição, e se eu assistisse, se eu visse, seria sempre em comparação. E bom, depois que eu assisti Harry Potter, eu gostei bastante, e eu vi que não faz sentido nenhum, por exemplo, comparar com o Senhor dos Anéis. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes, né? Harry Potter tem uma entrega e Senhor dos Anéis tem outra, e os dois eu achei muito legal. E uma coisa pequena, vai. São situações pequenas, como eu falei, mas isso não se aplica para muitas coisas da nossa vida? A gente não está perdendo muito por colocar as coisas em comparação e em oposição? O ponto é, a gente fica com essa tendência de comparar descartando o outro, porque comparações são normais, a gente faz, mas o problema é que a gente quer fazer comparações e perder o outro lado, em vez de fazer comparações e, legal, temos mais opções, né? Tem tanta coisa legal por aí, tem tanto conteúdo legal por aí. Deus está abençoando tantos cristãos, por exemplo, que estão fazendo um material legal na internet, que estão produzindo conteúdos que glorificam o nome dele. E, às vezes, até isso a gente quer colocar em oposição, né? Eu não posso gostar disso e gostar daquela outra e daquele outro. Gente, não, você pode. As pessoas são diferentes e têm entregas diferentes, jeitos diferentes. Nesse caso que eu tô falando, é claro que todas vão concordar e todas têm a mesma base de pesquisa e de estudo, que é a palavra de Deus, graças a Deus, e nisso é o que todos nós precisamos concordar, né, com a Bíblia. São pessoas com um jeito diferente, com um jeito de tratar diferente, com um jeito de conversar diferente, de escrever diferente, imagens diferentes do mesmo Criador. Não precisa uma coisa ser melhor do que a outra, uma coisa ser pior do que a outra. O que precisa, o que é bênção, o que a gente tem que ficar feliz e tem que agradecer, é que tem tanta coisa legal, tem tanta opção. Eu não queria viver num mundo que só tivesse uma autora falando de tal assunto no livro X. Não, eu sou muito grata que tem vários autores falando do mesmo assunto, das suas perspectivas, dos seus pontos de vista, usando a mesma base que é a Bíblia e que mesmo assim traz à luz coisas diferentes, né, para cada um, e que é tão bom ter tantas opções e uma coisa não precisa ser melhor que a outra, não precisa ser pior do que a outra. A gente só precisa aproveitar aquilo que cada coisa, que cada série, que cada filme, que cada música, que cada autor, que cada pessoa, que cada amigo tem a nos dar. E por que eu digo amigo agora também? Porque, gente, claro, né? Eu não sei, assim, todos nós temos muito essa coisa do melhor amigo, daquele grupinho que você anda, e principalmente quando a gente é mais novo, né? Isso tem muito a ver com essa forma como a gente relaciona as coisas, né? Como a gente coloca as pessoas também em oposição. E a gente as compara, né? Então, tem até uma amiga minha, eu sempre falo sobre isso, que certa feita estava me dizendo que tal amiga dela não estava suprindo em certa área da relação de amizade dela, sabe? Por exemplo, de aconselhamento, tá? Tô dando um exemplo, não foi bem isso, mas de aconselhamento. A amiga tal, ela não me aconselha como você me aconselha. Tá vendo como as coisas são em oposição? As coisas sempre estão em comparação? E eu, conversando com ela, mostrei que, bom, tudo bem, só que essa outra
amiga, ela é uma amiga que você se diverte tanto, que você ri, que você sai, que você tem outras experiências e trocas com essa pessoa. A gente não precisa ser igual e as nossas amizades, elas não vão ter como fornecer tudo que a gente precisa de um relacionamento de amizade, né? Mas Deus nos coloca várias amizades, um corpo cheio de pessoas na igreja, por exemplo, e que cada uma tem algo a oferecer, né? Você sempre pode ter uma amiga que vai ser aquela maravilhosa para exortar, uma amiga que é aquela maravilhosa para sentar e chorar, aquela outra que é muito boa para rir bastante. E ainda que todas elas tenham um pouquinho de todas essas coisas, sempre vai ter uma que vai ter um desses dons mais latente do que as outras, sabe? E que não precisa estar em oposição, mas você poderia, ao invés de ficar sempre nessa de eu só tenho uma amiga, essa é minha melhor amiga e única, você poderia ter várias pessoas crescendo com você, caminhando com você e desfrutando também da sua amizade. E é incrível que à medida que eu vou falando aqui, eu fico, nossa, parece muito óbvio tudo isso que eu tô falando, né? E tem uma frase de Sherlock Holmes que diz, né, que o óbvio precisa ser dito. É o que mais precisa ser dito. Parece óbvio, mas não é, né? Porque a gente faz assim, a gente perde muito das pessoas, a gente perde muito de tudo que a vida tem para oferecer pra gente por ficar colocando as coisas em comparação. A gente coloca as coisas em comparação e a gente vai lá e se coloca também em comparação com os outros, com a vida dos outros. Justamente porque a gente não olha para a nossa vida e fica satisfeito com o que Deus nos deu agora e não olha para a vida do outro e fica satisfeito com o que Deus deu para o outro e fez pelo outro. Mas tudo bem, essa parte de comparação aqui entre a gente e o outro, nós já falamos sobre isso no episódio As Gramas Mais Verdes e a Inveja. Então eu não vou me repetir. Vai lá ouvir porque esse é o episódio que eu tenho mais amorzinho, assim, sabe? Tenho muito carinho por ele. Colocar coisas em comparação. Não vale tanto a pena assim, né? Essa é mais bonita do que aquela? Aquela é mais bonita do que essa? Faz diferença? Não pode ser uma bonita como é e a outra bonita como é? E assim você tem duas belezas bem diferentes para olhar e admirar e, nossa, Deus foi tão bom em nos dar tanta diversidade. A comida mineira é muito melhor do que a comida nordestina. Precisa. Eu amo a comida mineira e eu amo a comida nordestina e elas não precisam ser colocadas em comparação. A gente pode aproveitar a comida mineira e aproveitar a comida nordestina, cada uma em sua ocasião. Se eu estiver em Minas, eu não vou ficar, nossa, como eu queria estar comendo agora um vatapá, ao invés de estar comendo esse feijão tropeiro maravilhoso. Não, vai lá e come o seu feijão tropeiro. E quando você estiver lá no Nordeste, entendeu? Sim. Gente, esse é o episódio, esse é o papo. Eu espero que quando você terminar esse episódio, você vá lá ver aquele filme que você não viu porque ficou falando o tempo todo não, porque o outro filme é muito melhor. Vai lá ver a série que você não viu porque, não, a versão que o outro fez lá é muito melhor. Aproveita as coisas pelo que elas são. Aproveita que tem um monte de livro de fantasia diferente para você ler. Aproveita que tem várias bandas de rock. Aproveita que tem várias bandas de pop. Sabe? Não precisa ficar em um só, não. A variedade é muito boa. E a gente aprende muito com ela. Eu vou lá assistir meu Elementary, que eu ainda não acabei, e continuar revendo meu Sherlock da BBC, que eu estou sempre revendo. E vou aproveitar bastante os dois e ficar muito feliz porque eu tenho essas duas opções e por mim poderiam ter muitas outras. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio aleatório e que talvez não tenha ficado tão bom quanto o anterior. Tô brincando. Foi só pra botar a comparação em jogo. Ele só é diferente do anterior e do próximo também. Um grande beijo e até a próxima!